E a Eduarda Brandão vai fazer o preparo dessa noite. Olá, boa noite. Nosso preparo é o capítulo 88 do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles na psicografia de Divaldo Franco. Seleciona as tuas companhias. Não, perdão, desculpa. A página estava errada. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um cirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. Bom, Joana traz aqui 3 situações que a gente pode não gostar muito. A primeira é que temos problemas pelos quais devemos passar sozinhos. A segunda é de que temos problemas, mas que às vezes podemos pedir ajuda. E a terceira é de que o outro também tem problemas e ele não é obrigado a escutar os nossos. Exemplificando um pouquinho, qualquer estudante durante seu período letivo vai passar por uma mesma dificuldade. Passar de período, passar de ano. E é atribuído a ele, e somente a ele, a oportunidade de escolher como passar. Se ele vai passar requisitando os colegas, os professores, se ele vai estudar todo dia um pouquinho, ou se ele vai deixar para a véspera. De qualquer modo, os resultados virão de acordo com seus esforços e a sua capacidade. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez que nós temos contato com a Boa Nova, nós não podemos mais ser os mesmos. Devemos procurar uma postura mais humilde, na certeza de que quem já avançou um pouquinho pode ajudar quem está atrás e com certeza tem que ter humildade de pedir ajuda a quem está na frente. Todos nós, somos eternos aprendizes da vida. E se temos a intenção de nos aprimorar, sempre teremos dificuldades. Sempre. Mas essas dificuldades, para o nosso alívio e para o nosso progresso, jamais serão as mesmas. Boa palestra. Senhor, abençoa nossa tarde. Ilumina nosso coração, Senhor. Que possamos todos estar abertos para receber o conhecimento que tanto nos liberta. Pedimos à nossa veneranda que envolva a Cris Niero, que estudou, que preparou e que divide com a gente os seus conhecimentos, para que possamos cada vez mais caminhar com firmeza e com sabedoria. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos. Adoro o seu boa noite. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema, tá, do livro Plenitude, de Joana de Ângeles. É o primeiro capítulo, que se chama Sofrimento. Né? Enfim, só para a gente ter uma prévia, né, porque é um livro que você não pode morrer sem ler, entendeu? É o seguinte, a Joana, para escrever o Plenitude, ela se baseia no budismo.
E em todo o capítulo dela, ela traz ou um Upanishad, ou um ditado do Buda, né, junto com o ditado dos cristãos primitivos, ou o livro dos espíritos. Ela vai fazendo todo um compilado, e é um livro que só fala sobre o sofrimento. O que é o sofrimento, a origem do sofrimento, causas de sofrimento, consequências do sofrimento, e por aí vai. Né? Chega no meio do livro, você quer morrer, né, gente? Você leu sobre o sofrimento o livro inteiro, você fala, agora chega, pelo amor de Deus. Mas, vamos lá. Eu deixei aqui separado o Upanishad que ela traz, porque tem tudo a ver com o nosso capítulo, a ideia que eu vou desenvolver aqui com vocês. Ela coloca, né, deixa eu explicar o que é um Upanishad primeiro, né? Obrigado, né? Que é um Upanishad, parece que eu vou fazer aqui a magia, né? Uma dança. Não vou, gente, tá? O que é um Upanishad? Na Índia, a gente tem a filosofia, a religião e a ciência não se separam. Então, a gente tem, né, a religião que a gente chama, né, dos Vedas, que são aquela bem super antiga, e aí eles sempre tentaram aprimorar a religião. Então, uma das maneiras dele poder explicar aquilo que estava, né, escrito nos Vedas foram os Upanishads. É uma galera de vanguarda, entendeu? Que está explicando. É como se fosse Jesus fazendo o Novo Testamento. Já tinha o Velho Testamento. Mas Jesus veio fazendo o quê? Que dá repaginada, veio dando, né, a polida, fez a plástica, botou uma prótese e foi falar. Entendeu? No caso, fez isso com o Novo Testamento, tá, gente? Então, é a mesma coisa. Os Upanishads né, aquele filezinho para você entender o que fala aquele bom monte de livro que a gente às vezes não entende. E o Upanishad é assim: Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. E quando a gente para pensar nisso, e vamos brincar com o sofrimento, a Joana começa o capítulo dizendo que o sofrimento é aquilo que nós mais abominamos na vida. É tudo aquilo que a gente quer fugir, tudo aquilo que a gente quer que não aconteça conosco, é tudo aquilo que a gente evita. Aliás, nós temos um pensamento extremamente equivocado de achar que felicidade é ausência de sofrimento, o que não é. Então, se você pensa que não é, tá, gente? Já é uma coisa, dá para dar um revertério, mas vamos continuar com o nosso pensamento. E a Joana vai desencadeando todas as coisas que a gente cria para sair do sofrimento. Né? Ela fala sobre o imediatismo, que é quando a gente acaba se fixando em soluções rápidas, imediatas, onde nós somos escravos da nossa ansiedade, né? Porque a ansiedade é uma necessidade de vir a ser, e o sofrimento, ele vai falar um pouco disso, eu já vou explicar o que é. Ela vai falar para a gente das imensas fugas psicológicas que a gente faz. Né? Então, quais são as fugas psicológicas que a gente faz? Aliás, como eu estou meio maldosa hoje, eu vou falar das 5. Aqui baixou aqui um troço, vamos lá. Né? A gente vai falar os 5 tipos de fuga rapidinho que a gente faz para sair do sofrimento. A primeira é a projeção. Você jura que o seu sofrimento é causa do outro ou de alguma coisa. E essa alguma coisa que eu coloco aqui pode ser, inclusive, uma doença. Tá? A gente acha que nós sofremos ou pela doença, ou porque o outro é assim, o outro agiu assim, o outro não me valoriza, o outro me pressiona, o outro me agride, o outro, aquela palhaçada. Tá? Projeção. A segunda... Essa planta está me incomodando muito sério. Obrigada. A segunda causa que a gente coloca aqui, né, a segunda coisa que a gente faz para fugir do sofrimento, que a Joana chama, é o deslocamento. O que é o deslocamento? É quando a gente tem um problema X, mas diz que o problema é Y. Então, vou dar um exemplo. Você tem raiva contida dentro de si, não sabe, e vai fazer boxe. Você jura que é pela saúde. Mas, na verdade, não é. Entendeu? Ou você tem uma necessidade imensa de fazer exercício, de sair. Você não sabe o que é, mas você jura também que é pela saúde. Quando você desloca, quando você arruma um jeito de camuflar. Eu tenho um péssimo casamento, não consigo ver no meu casamento numa boa, eu desloco isso. Eu digo que meu problema não é meu casamento, é minha sogra, é que meu marido não toma posição, é que, sei lá, o que eu invento qualquer coisa, né? Ou vou falar que eu não me... Assim, a gente começa a dar nomes a bois que nem existem ainda. É o deslocamento. O outro que a gente faz é compensação. Esse aqui
para mim, é um dos mais tristes. Por quê? Não, mentira, todos são, tá, gente? Mas esse é um que a gente faz sem perceber. O que é compensação? Quando você não reconhece alguma coisa em você e você compensa com o oposto. Por exemplo, aquela pessoa que não reconhece em si, deixa eu ver, a capacidade de ser adorável. Ela não se vê uma pessoa adorável. Ela vira um baba-ovo insuportável. Entenderam, gente? Aquela pessoa que não consegue se ver uma pessoa agradável, ela vira aquela pessoa que não sabe dizer não. Aquela criatura que não vê dentro de si a força porque é fraquinho, vai lá, vai na academia, fica cheio de músculo e soca a cara de todo mundo. Porque ele jura que ele é forte. E a gente faz isso com tudo. Espírita faz isso com a religião. Quando você quer espiritualizar outro, né, espiritizar outro, ai, fulano, vem aqui para você, nananã. Você está aqui compensando com certeza, tá? Porque nem você talvez acredite naquilo que você esteja falando. Porque não é para o outro. A gente consegue ainda pensar naquilo que serve para o outro, ao invés de pensar onde é que me tocou. Porque quando toca na gente, a gente dá uma desviada. Né? Então, assim, se a gente parar para pensar, Jesus nunca fez isso. Né, querido, tudo bom? Você quer dar uma ouvida aqui na Boa Nova? Quer que ouvir um sermão básico? Ele nunca fez isso. Ele falava para quem queria ouvir. Não fala assim, cara, eu tenho aqui um bagulho doido para você. Aqui um balacobaca, aqui uma boa nova, um troço, ó, vai acabar com o teu sofrimento. Ele nunca fez isso, mas a gente adora fazer. Né? Vamos colocar aqui outro que a Joana chama, ela chama de, deixa eu ver, racionalização. Racionalização é quando você arruma justificativas teoricamente lógicas para fazer o que você faz. Do tipo, ah, não, eu não consigo estudar porque eu nunca tive incentivo na família. Minha família nunca foi estudar, minha mãe não fez faculdade, meu pai não fez faculdade, isso não dá para mim. Vou dar só esse exemplo, tá, gente? Porque tem mais um só e eu preciso falar da palestra. Tá? Que é a interiorização, que a gente chama. O que é a interiorização? É quando você pega alguma coisa que não é sua e você introjeta como seu. Ou seja, quando você vê um filme, por exemplo, uma coisa que acontece muito, né? Vamos pegar aqui aquele seriado polêmico que apareceu agora, né? O 13 Reasons Why, né? Da menina que se mata. Você, às vezes, você se identifica com aquela dor, se identifica com aquela situação, se identifica com aquela vitimização e acaba cometendo a mesma coisa. Então, a gente faz muito disso. Ou quando a gente internaliza coisas também que não são nossas, tipo o jeitinho do fulano, a gracinha do ciclano, e a gente vai virando uma colcha de retalho. A gente faz isso com tudo que é familiar, tá? Isso é muito desgraçado, mas a gente faz. Mas, enfim, e a Joana vai dizendo que tudo isso são coisas que a gente usa para fugir do sofrimento. E aí ela, nesse livro gracioso, vira para você e diz que, seja lá a causa que você atribui para o seu sofrimento, só existe uma única causa. Obrigada, gente. Pode falar que eu não quero falar. Ninguém quer falar também, né, gente? Porque dá exatamente você. Agora, falar isso é muito duro. E a gente fica pensando, mas se eu sofro por minha causa, que raios eu fiz? E aí que tá, gente. Nós não estamos falando de fazer ou deixar de fazer. Nós estamos falando de ser. E ser é outro departamento. Fazer qualquer um faz. É muito fácil você se dissimular. É muito fácil você ir lá e fazer. Difícil é você conscientizar, é você ser. Então, como é que isso aqui funciona? Agora eu vou dar a palhinha, agora é o livro inteiro para vocês. Vamos embora para a gente poder entender. A Joana diz o seguinte, que todos nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, a gente tem que lembrar de uma certa coisinha que a gente esquece, que é que nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus, gente, se ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele só pode estar aonde? Em todo lugar e principalmente dentro de mim. Porque senão não tem como ele ser onipresente, onipotente e onisciente. Vamos dar um exemplo aqui. Beth, você é onipresente, onipotente, onisciente em relação ao Felipe? Cara do Felipe, graças a Deus que não. Né? Que foi o pensamento que eu pensei, né? Eu captei mais rápido. Né? Lógico que não. Porque imagina se fosse, gente. Ia ser muito complicado. Iraci ela é. Né? Ela é a única mãe que ela é meio divina. Né? Ela também é onipresente no Clóvis, né, Clóvis?
A Iraci, ela é onipresente no Clóvis também. Então, mas tirando a Iraci, que não é sua mãe, é sua minha, né? As mães normais não são onipresentes, oniscientes, onipotentes. Mas Deus é. Então, significa que você traz dentro de você o que a gente chama de herança divina. A Joana vai chamar isso para a gente de self, mas o Espiritismo chama a gente, sendo isso o nosso espírito. E o que tem aqui nessa herança divina? Todo o DNA de Deus, todos os genes de Deus. Vou fazer uma pergunta básica. Quantos genes Deus tem, gente? Conta para mim. Isso, gente, já tem 8 de lado. Né? Não são 8, é infinito. Tem sei lá quantas qualidades Deus tem. Então, eu vou resumir para você de uma maneira bem simples. Se você é um espírito que está aqui para evoluir, o que é você evoluir? Perceba que não é você fazer nada, volto a dizer isso. É você ser, é você conseguir pegar todas essas características que existem aqui e conseguir, de uma maneira consciente, tomar o poder delas. O nome disso é humildade. Humildade não tem nada a ver com você ser fofinho, falar mansinho, falar baixinho, fingir que é bonzinho e ficar se menosprezando. Ai, não sou isso. Ai, não tem nada a ver com isso, tá? A palavra humildade, humus, vem de adubo. Quando você aduba a terra, o que você faz com a terra? Você aumenta o poder de fertilização dela. Então, humildade é você ter consciência, por isso é poder, sobre as suas próprias qualidades. Sobre essas qualidades que estão aqui. Como assim ter poder sobre isso, Cristiane? Não estou entendendo. Vou tentar explicar para vocês. Sabe quando você está com ansiedade? Isso. Quem aqui rói unha? Pode, sem vergonha, gente, sem vergonha. É um problema familiar, mas a gente rói, obrigada. Não, o David rói, né? Ah, ótimo. Quando a gente está ansioso, a gente consegue roer até a unha do amigo. Né? A gente fica, querido, empresta aqui uma unha para você, rapidamente. Você rói a unha do amigo e devolve para ele. Né? A vontade é essa. E aí você não consegue, a gente, controlar isso. Isso é falta de humildade. É falta de poder. Porque se nós fôssemos conscientes acerca da nossa ansiedade, a gente saberia canalizar ela. Ou seja, usar ela de uma maneira consciente e produtiva. Então, tomar poder sobre essas coisas, não é você mandar, agora fazer isso. Não, é quando a coisa vem, você fala, epa, estou sentindo tal coisa, consegui se observar e falar. Vou canalizar isso de uma maneira positiva. Tá? Uma maneira, não tem nada a ver, continuo, com fazer o bem ou não fazer. Tem a ver com conveniência, tem a ver com N questões, tá? Mas é você ter o poder sobre isso. Então, toda vez que você encarna, você tem a oportunidade de ter poder. Por isso que a gente fala, né? Como é que é aquela frase da Bíblia, gente? Eu nunca sei, porque eu não passei pela fase católica, eu nasci espírita, né? Mas que a gente fala, ih, gente, aqui deu até um branco. Não sei o que é do poder. Também não, né? Não foi, né, gente? Tudo posso naquele que me fortalece. Caraca, obrigado, Senhor. Com certeza foi uma entidade, né? Porque eu jamais iria saber. Foi um padre, com certeza. Né? Ou foi Joana, que já deve ter lido isso há muito tempo, falou, minha filha, tudo posso naquele que me fortalece, né? Enfim, aí veio. O que é isso, tudo posso naquele que me fortalece? A hora que você entende que essas qualidades não são suas, são de Deus, mas estão em você, e você tem a obrigação de tomar o poder sobre elas, de se tornar consciente, você é humilde porque você é servo dele, você não se apega a nenhuma dessas qualidades, e você usa da melhor maneira. Essa é a sua responsabilidade. Foi, gente? Foi? Toda vez que você não faz isso, toda vez que você não sabe sobre você, que você não sabe sobre essa herança divina, que você não sabe o que você está fazendo nesse raio dessa terra, né? E a pergunta que a gente faz é, e no Brasil? Né, gente? Na Terra, ok, se fosse em Londres, se fosse em Paris, né, gente? Se fosse na Itália, mas não, a gente está aqui no Brasil. Então, que raio que estou fazendo eu aqui nesse país estranho com gente esquisita? E isso tem a ver com a capacidade de você desenvolver os seus potenciais. Os seus poderes, você conscientemente tomar contato com isso. Quando você não toma contato com isso, Deus faz o quê? Deus é uma lei, gente. Deus é uma pessoa, Deus não é Jesus. Deus é uma lei. Que lei é essa? É a lei do equilíbrio e da sincronicidade. O que é a lei do equilíbrio? Ele vai te equilibrar. Ora, se você está tendo muita oportunidade e está deixando muita coisa aqui no inconsciente que você não quer saber, achou que veio na vida, né, a passeio, vim turistar aqui, vim do nosso lar, prazer. Nossa, uma pessoa, né?
Você não veio turistar, você veio aqui, meu bem, ralar, tá? Mas se você não sabe sobre isso, você está desequilibrado, concorda comigo? Porque Deus está mandando aqui, vai, filho. E você está aqui parando a coisa. Então, o que ele vai fazer? Simples. Ele vai sincronizar todos os eventos do universo, ou seja, começa. Ele vai começar a mexer em tudo para que as coisas possam acontecer com você, para te cutucar, para ver se você para pensar e falar, tive uma super epifania. Quem sou eu? Da onde venho? Para que as coisas acontecem na minha existência? Enquanto você não tiver, ele vai continuar te cutucando, tá, gente? Até você entender que família, trabalho, né, o emprego que você tem, a cidade que você mora, o seu, né, relacionamento que você tem, tudo isso só existe por uma única só razão na sua vida, que é você, e para que você possa desenvolver a consciência dos seus poderes, das suas qualidades. É só para isso. Só. Por isso que não está ligado a fazer, está ligado a ser. E nem muito ligado com quem que eu estou, mas ligado com o que eu faço disso, o que eu me torno a partir dessa situação. Certo? Foi, gente? Então, o sofrimento vem daí. Quando você não faz isso, quando você não sabe disso, Deus vai sincronizar tudo isso para que você conscientize. E quando Deus sincroniza a sua vida com a minha vida, com a vida de todo mundo aqui, porque eu estou falando para vocês por uma razão, que eu sei qual é. Vocês estão ouvindo por outra. E eu espero que vocês saibam qual seja. E cada um vai fazer o que tem que ser feito disso. E isso foi sincronizado para que o dia inteiro nosso, para que tudo pudesse acontecer, para a gente estar aqui ouvindo isso. Isso é uma frase que a Joana coloca no livro dela, quando ela diz assim: a coincidência é a presença discreta de Deus, programada para dar certa, na hora exata e nas circunstâncias ideais. É isso. Então, Joana tira da nossa ideia que sofrimento é uma coisa ruim. Ele fala, sofrimento só é ruim para quem é ignorante dessa realidade. Porque ele nunca sabe por que ele está sofrendo. Porque ele vai reagir sempre com revolta, com raiva, com vingança, com ira, com depressão, com seja lá o quê. Porque ele não sabe que o universo inteiro conspira por conta dele. Quando ele souber desta verdade, conheça a verdade e a verdade vos libertará. O sofrimento acaba, porque toda vez que você está colocado numa situação onde alguma coisa te afeta, te incomoda, você fala, cara, estou ante um desafio. E desafio não é sofrimento. Desafio é, vamos embora, vamos pegar e fazer. Porque se existe alguém que sincronizou esse momento para que eu possa realizar isso, é porque eu posso. Então, vamos embora. É isso que a Joana fala. Então, ela troca essa ideia de sofrimento como alguma coisa ruim, como a dor, por sofrimento como uma coisa maravilhosa, como um grande desafio para quem tem essa noção de realidade. E ela diz que se a gente não perceber as coisas aqui fora acontecendo, se a gente não entender porque o marido peste é o nosso marido, né? Porque aquele filho incorporado do Satã é o nosso filho, né? Porque aquele chefe maluco é o nosso chefe. Se a gente não entende isso, não tem problema. Ele faz uma coisinha um pouco mais direta. Ele zica o teu corpo, filha. A Joana diz, toda doença vem dessa simbiose. Quando a gente não está entendendo, tem uma hora que Deus fala assim, eu vou parar essa situação. Né? Aí ele vai lá e cria não, né? Ele faz com que apareça uma doença, com que seu sistema imunológico abaixe, enfim. Ele vai fazendo N situações, porque ele está dentro de você e ele sabe te coordenar, para que você possa parar. Então, toda doença, por isso que eu falo muito assim, a gente nunca deve lutar contra uma doença. Uma vez me perguntaram se eu era a favor da luta contra o câncer. Eu falei, nem morta. Eu sou a favor do câncer, porque se aparece um câncer no meu corpo, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é, cara, o que você está querendo me dizer? O que eu não estou fazendo que você, uma célula no meu corpo, se rebelou e falou assim, eu vou fazer porque você não está dando conta? Se eu entendo o que eu tenho que aprender com aquilo, Foi. Deu chabu. Se eu entendo o que, por exemplo, um câncer quer falar para mim, ele desaparece, porque não tem mais razão para ele estar no meu corpo. Aliás, quem faz aqui com a gente, né, quem já trabalha com a gente nos cursos de psicologia que a gente vem dando e já experimentaram isso, é assim que funciona. Né, amor? Luísa é a prova disso, minha filha. As provas dela. Né? E ela só tem 15?
16 anos. E tá solteira. Mas, enfim, voltando para cá, né, gente? Mas é linda. Voltando para cá, é exatamente isso que acontece. Então, a doença, ela não é uma coisa fatal que acontece. Ela é um sinal. Agora, se eu vou contra ela, é o que a Joana fala. Se eu vou contra o sofrimento, seja ele emocional, moral ou físico, se eu vou criar paliativos para acabar com aquilo, se eu não vou querer ver, se eu vou querer escamotear, né, esconder, se eu vou querer, eu estou com depressão, por que? Não sei, toma um remédio, passa, e fica aí, né, pirulitando igual uma borboleta, e eu não tenho ideia do porquê que me deu depressão, do porquê que eu estou assim, ou porquê que a doença apareceu no meu corpo. Notícia muito ruim, gente. Vai voltar. Pode não voltar com a mesma doença, mas vai voltar a situação te pedindo a mesma coisa. Então, a Joana vem dizendo que a única forma da gente vencer o sofrimento e já sair daqui com a noção da felicidade é entendendo que o que a gente chama de sofrimento é fruto da nossa própria ignorância acerca da gente próprio. É fruto da gente, muitas vezes, não ter percebido quantos tesouros a gente guarda dentro de nós e que nós não colocamos para fora, às vezes porque fomos castrados, às vezes porque aprendemos que é errado, não pode, por uma ignorância alheia, já de um terceiro. Então, enquanto a gente não tiver esse pensamento, o sofrimento não acaba. Aí, é por isso que a Joana fala o seguinte, aí eu vou ler de novo o Upanishad para a gente ver se faz sentido. Ela vira para a gente e fala assim, Senhor, o Senhor está onde? Dentro. Ajuda-me a transitar da treva, que é a minha ignorância, para a luz acerca de mim mesmo. Da mentira, que pode ser aquela que eu vivo, porque às vezes eu posso estar fazendo uma dessas 5 coisas, para a verdade, para que eu possa encontrar comigo mesmo. Da morte, que é o que está acontecendo comigo quando eu não sou fiel a mim mesmo, para a imortalidade, que é quando eu descubro Deus dentro da gente. E aí a Joana vai citar os mártires de todas as épocas que fizeram exatamente isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Francisco de Assis, ele foi o único médium estigmata. Né? O que é um médium estigmata? Ele recebeu todas as chagas de Jesus no próprio corpo. E quando ele estava prestes a receber, que ele vê Jesus, Jesus fala para ele que ele vai receber as chagas de Cristo no corpo dele, qual é a reação dele? Ele é tomado de uma profunda felicidade, porque ali ele estará servindo, vai saber para que aquilo serve para ele, ele vai pensar. E aí ele pede assim para Deus, fala assim, né, para Deus não, para Jesus, fala assim, eu quero sentir toda a dor que o Senhor sentiu no Calvário, mas todo o amor que o Senhor sentiu vivendo esta mesma dor. Porque dor e amor, para quem entende isso, é uma moeda com 2 lados. E você pode, todo dia da sua vida, acordar e escolher que lado você quer olhar. Se você quer se olhar pelo lado da dor e ficar ali sofrendo na ignorância, ou se você quiser olhar pelo lado do para quê? Peraí. Isso aqui tem que ter uma lógica, tem que ter uma razão, tem que ter um sentido. E eu vou perseguir. E eu vou buscar. Por isso que Joana de Ângeles faz toda a obra dela baseada dentro da psicoterapia junguiana. Baseada dentro do conheça-te a ti mesmo. Ela fala o tempo inteiro que é para isso que o espiritismo serve. O espiritismo, ele não serve para você fazer o bem. Ele fala que a partir do momento que você se conhece, você já é o bem e tudo que você fizer vai ser o bem. Agora, enquanto você é ignorante acerca de si mesmo, você pode até fazer uma ação que pareça boa, mas ela não é o bem, porque o bem vem da luz. Quando a gente fala espíritos iluminados, são espíritos que se autoconhecem. E porque eles se autoconhecem, eles podem conhecer o que existe dentro do outro. Aí qualquer ajuda que ele for dar é uma ajuda certa. Agora, enquanto eu não faço esse processo de autoencontro, eu também não estou entrando nesse processo de iluminação. É o que a gente chama de espírito da treva. A treva que a gente fala é a sombra que existe na gente. A sombra é essa ignorância acerca de nós próprios. E a Joana vai falar nesse livro Plenitude acerca de todos os sofrimentos que a gente tem. Inclusive é nele que ela propõe, no capítulo 9, um processo de autocura, onde ela vai falar sobre a importância, e eu acho que isso é muito importante aqui para a gente, da meditação. E aí eu vou fazer aqui com vocês, faltando... Que horas eu paro de falar, Dedê?
7h15? Tá, então eu tenho 15 minutos ainda. Quando a gente estiver, quando for 7h10, ou seja, daqui a 10 minutos, eu faço com vocês o processo para a gente relaxar, de meditação aqui, para a gente entender. Porque o que a Joana chama de meditar, e que ela vai falar muito nesse livro, porque ela pega da filosofia budista para trazer para a gente. Meditar é quando você tem a capacidade de observar esse desenho. Tá feio, mas eu vou desenhar de novo, tá, gente? Porque observar isso aqui, meu bem, nem Picasso, né? É quando você consegue observar isso aqui, ó. Aliás, meditação, a palavra meditação significa observação. Quando você consegue fazer isto, é quando você sabe que você é um espírito, você se encontra aqui no centro, de todas essas atividades, qualidades que você tem que vir a desenvolver, que estão aqui, sei lá quantas são, tá? Vou botar aqui algumas. E você vê a sua personalidade. A sua personalidade, o seu eu dessa vida. Vou colocar aqui assim. O eu dessa vida. Que é você. E o que ele está fazendo, sentindo dessas qualidades. Quando você consegue olhar daqui para cá, a Joana fala que aqui é como se tivesse um Everest, é como se você olhasse de cima todas aquelas qualidades e você lá fazendo lá a caca, entendeu? Lá pintando set, brigando, se revoltando, não parando para pensar, ser impulsivo, né? Mordendo um amigo, fazendo coisas estranhas, né? Coisas estranhas, que a gente não vai dizer aqui, né? E aí você dali consegue olhar e falar assim, gente, que loucura, né? E nesse momento em que você se identifica com esse cara que está aqui, se observando, você consegue controlar aquele que está ali fazendo. Porque você sai do eu, da esfera do eu. Que esfera é essa do eu? Da persona, do ego. Você sai do seu ego, olha para o seu ego e fala assim, mas tem que morrer, demônio. Entendeu? Tá entendendo que aqui é o negócio da humildade? Tem que morrer, demônio. Eu estou aqui, você vai morrer agora. Aliás, quando a gente fala de Jesus meditando no deserto, que ele encontrou o demônio, era exatamente isso que ele estava fazendo. Não era o demônio, um espírito incorporado lá no Satã. Não, era o próprio ego dele, que ele teve que observar e domar. E a gente vai fazer isso. E se observar não é difícil, tá, gente? Não é difícil. É treino. E depois que você aprende a sentir a serenidade que você sente aqui, né? Quando você aprende a fazer isso, você faz isso em qualquer lugar, em qualquer momento, no meio do trânsito, no meio da discussão. Da discussão não, que você não vai estar discutindo, você vai estar meditando, entendeu? Mas você faz isso, meu bem, quando o circo está pegando fogo. Você faz assim, ó, você entra aqui. E aí você é capaz de ser racional, como a Joana diz, né? Pensar, usar a razão para saber o que fazer. Saber quando a questão é sua e você está projetando no outro. Olha só, estou botando a culpa no outro de uma emoção que eu não consigo trabalhar em mim. Quando você está deslocando, compensando, racionalizando, interiorizando. E é assim que se acaba com o sofrimento. O nome disso é terapia, tá, gente? Mas a gente pode fazer aqui no Espiritismo, chamar de oração, chamar de meditação, entendeu? Chamar do que a gente quiser. A diferença, né, é que a gente tem que é importante, e aí vem, acho que o conhecimento, aí acho que vem, né, esses espíritas que estão agora psicografando aí à torta e a rodo essa gente da psicologia, né, essa gente que pensa nisso, porque o psicólogo, o que ele faz? Estou promovendo a nossa raça não, tá, gente? Né? Porque a gente é advogado do diabo, né? Mas o que ele faz? Ele vai falar sobre cada uma dessas qualidades. Então, ele dá para você uma razão, um sentido, para que você diga que essa qualidade que muitas vezes você achou como ruim é uma coisa boa. Vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que tem muita dor de garganta? Ou muita gastrite? Ou rinite? Ou colite? Qualquer coisa que acabe em ite? Sabe o que ela não sabe trabalhar nela? A raiva. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Então ela faz duas coisas. Ou ela finge que não tem, ou a raiva se transforma num medo, ou a raiva se transforma numa ansiedade, ou ela engole aquilo e trava, e aí o corpo recebe aquela energia. Ela não sabe o que fazer com a raiva. Sabe por que ela não sabe o que fazer com a raiva? Porque, teoricamente, a raiva... Você acha que a raiva é uma coisa que está no DNA de Deus? Sim, para quem está iluminado, não para quem não está. Entendeu? Para quem não está lá, não, que coisa horrorosa, Deus tem raiva, não. Não, Deus tem raiva, né? Só que a gente tem que saber utilizar. É uma força yang que ele tem, uma força masculina que ele tem. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a pensar sobre, então, peraí. Mas
Como é que a raiva pode ser usada positivamente? Aí Joana, que também não é uma pessoa muito do bem, escreve no livro lá, no capítulo Julgamento, ela fala sobre a ira santa de Jesus. Ou seja, como é que você usa isso santamente? Como é que você usa isso sem karma, sem apego, sem eu, sem ficar com culpa? Como é que você faz esse troço? Mesma coisa com medo, mesma coisa com a culpa, mesma coisa com todos os sentimentos que a gente tem. Agora, os ruins, a gente não quer nem pensar, a gente quer pensar no bom. Ai, Deus tem amor no coração? Tem. Deus é um ursinho carinhoso? É. Né? Deus tem alegria? Tem. Deus tem paz? Tem. Tem serenidade? Tem. Né? Aí você vai vendo, Deus é meio estranho, né, gente? Que se só Deus for só as coisas que a gente pensa que ele é bom, ele é meio retardado, né? Vamos parar para pensar aqui, né? Ele é meio... quando tá com... Deus, estão pintando e bordando na sua obra. Ai, deixa, são meus filhos. Aí acaba o mundo, né? E Deus está lá, com aquela cara de bobão. Então, não é nada disso, gente. A Joana chama... Aliás, ela dá o nome de plenitude para esse livro. Por quê? De onde é que vem plenitude? Vem exatamente... Ela vai falar isso nesse livro. Ela vai falar sobre o bem e sobre o mal. E ela vai dizer para a gente que não existe o bem e não existe o mal. As qualidades que existem aqui, todas elas, qualidades e emoções, são neutras. E a gente trabalha elas... A gente tem que aprender a trabalhar elas. O nome disso, dessa neutralidade das qualidades, é que a gente chama de plenitude. Porque não é o bem ou o mal. É o bem e o mal que, quando se fundem, geram uma situação de plenitude. É você integrar tudo dentro de si. É você ser a totalidade. É você, como Deus, ser imagem e semelhança de Deus é ser a totalidade. Se eu falo para vocês que o mal não está em Deus, eu estou dizendo para você que ele não é onipresente, que ele não é onisciente, e que ele não é onipotente, e que alguma coisa saiu fora da lei dele e ele não viu. Ou ele não tem poder para mexer naquilo. Foi, gente? Tenso, né? Mas é Joana, e ela fala isso aqui para a gente no livro Plenitude, que é um livro que você não pode morrer sem ler, tá? Então, eu vou fazer o exercício com vocês estão com uma cara horrorosa. Era para estar todo mundo com uma cara boa, feliz da vida, para sair daqui como? Ai, gente, não sofro mais, tenho desafio. Mas não, vocês estão com a cara da tragédia. Então, para vocês não ficarem com a cara da tragédia, a gente vai fazer um pequeno exercício leve, light com você. Por favor, criatura, você que está sentada, só tem vocês, só eu que estou em pé mesmo, né? Como é que você vai sentar? Você vai botar o seu bumbum lá no espaldar da cadeira. Espaldar, porque eu estou chique, para quem não entende, um encosto mesmo, tá? Vai botar lá no encosto e vai sentar reto. Isso, para você sentar naqueles ossinhos do bumbum, que eu não sei o nome, porque eu não sou da área de exóticas. As pessoas querem... Esse osso, tá, gente? Que eu não sei falar e não gosto desse nome. Você senta lá com ele. Isso. Agora, eu quero que vocês estejam... Selma, senta direito. Você não está sentado com a bunda encostada na cadeira. Não. Então tá. Você não tá? Então tá bom. Ela tem escoliose, então tá pronto. Que eu vejo daqui, tá? Tô vendo todo mundo aqui, tô vendo até o Clóvis, que hoje eu tô de óculos. Do Clóvis para trás, vejo Clóvis, veio na Lilê, para trás ali eu vejo apenas ondas. Oi, ondas de trás, né? O pessoal de trás lá, oi, ondas de trás, só ondas. E eu sei que o Zangão tá lá atrás, que eu vi ele lá, que é a cabeça dele lá. Aí eu sei, tá vendo? Vamos lá, então você vai sentar aí relaxado, e você vai fazer agora um pequeno... Eu vou fazer primeiro. Se você tá ansioso, crie humildade, tá, gente? Controla essa porcaria. Você vai fazer uma magia aqui com a sua mão que eu vou te ensinar. Aí você me pergunta, Cristiane, por quê? Se eu for explicar, não vai dar tempo da gente fazer. Então, aceita que dói menos, tá? É o seguinte, você vai pegar esses dois dedos aqui, aquele que você não pode usar e aquele que não levanta sozinho, exatamente. E você vai baixar assim, ó. Vai fazer tipo rock and roll, tamo bem. Foi? Fácil, mole. Quer dizer, na verdade, são esses dois aqui, desculpa. Tá vendo? Nem eu sei. É o dedo indicador, fura-bolo, ó. E o dedo que você não pode usar. Foi, gente? Esses dois. Vai sobrar o dedo que não levanta, como vocês podem ver. E vai sobrar o dedinho, concorda comigo? O que você vai fazer com estas magias? Você vai botar o dedo que não levanta em cima do dedinho. Dá o foco aqui, Jana, dá o foco aqui, pessoal do Zoom. Ó, gente, em cima do dedinho. Isso, Clóvis, ajuda na Elê. Não, é com a mão dele mesmo que ele está fazendo. Exato. Foi difícil, gente? Foi. Ajuda o amigo do lado. Isso, qualquer coisa. Não é para fazer com as duas mãos, não, gente. Que isso é coisa de contorcionista. É só uma que eu quero que você faça, tá? Só uma mão mesmo. Né? Que daqui a pouco tá a pessoa assim, né? O que está acontecendo, que ela está um pouco estranha. Foi, gente? Foi lindo?
Agora, segura esse movimento, não faça, porque depois, se você fizer e ficar maluca, a culpa é tua, hein? Eu vou fazer primeiro, você não faça, controle sua ansiedade, tá? A gente vai fazer o movimento da respiração, que vai equilibrar os nossos lados e vai fazer a gente ter essa sensação de chegar no centro, tá? E eu quero que daqui vocês consigam observar a mente de vocês. Eu vou fazer com vocês o exercício, tá? O que a gente vai fazer? Você vai botar... Não vai para botar, é só eu que boto, tá? Eu vou colocar o meu dedinho aqui no nariz, ó. Eu fiz essa pinça para fazer isso aqui, ó, tá? Para ir de um buraco para outro, tampar um buraco, tampar outro. Eu vou tampar um buraco, tá? Vou tampar, por exemplo, o direito. Vou respirar pelo esquerdo. Vou prender. Vou tampar o esquerdo e vou soltar pelo direito. Vou respirar pelo direito. Tampo o direito, solto pelo esquerdo. Foi, gente? Eu vou fazer com vocês, tá? Vamos lá, todo mundo pega o dedão, né? Se você fizer com a... Não, pega o dedão não, porque você vai estar, né, gente? Com a mão... Faz aqui o estranho mudrar, porque depois vai dar uma zica em você e você vai ter que perguntar pro Luiz Mário por que isso aconteceu. Bota aqui, vai. Vamos tampar o direito, todo mundo tampa o buraquinho direito. Inspira pelo esquerdo, vamos lá. Tampa o esquerdo e expira pelo direito. Inspira pelo direito. Tampa o direito e solta pelo esquerdo. Agora inspira por esse. Trocou, solta pelo outro. Inspira por esse. Trocou pelo outro. Mais uma, inspira. Trocou, solta pelo outro. Inspira. Trocou, solta pelo outro. Inspira por esse. Trocou, solta pelo outro. Inspira. Trocou. Solta pelo outro. Inspira. Trocou. Solta pelo outro. Inspira. Trocou. Solta pelo outro. Agora chega. Como é que vocês estão se sentindo? Ah lá, todo mundo está com cara de doidão. Vocês vão chegar em casa e vão perguntar se usarem entorpecentes, vocês vão ter que dizer que não. Tá vendo essa serenidade que vocês sentiram? Essa... Pronto, vocês acharam um centro. Daí, vocês podem observar. Eu vou fazer um exercício com vocês que vai ser durante o passe. Quando a gente apagar as luzes, quando a Dedê fizer a prece, quando tiver só aquela música tocando, e tiver você com você mesmo, você pode inclusive fazer na respiração se você quiser, que não faz mal não, tá, gente? Só que você tem que fazer o ciclo inteiro. O ciclo inteiro é entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Então, são 4 respirações ao todo. Você vai fazer o seguinte, você vai observar sua mente. Eu quero que você se foque no mantra que a Joana ensina pra gente, que é, quando a gente inspira, é Deus em mim, quando a gente solta, é eu em Deus. E você vai fazer isso, você vai ver que nos 5 segundos sua mente vai estar, cara, que baeca! Você vai olhar para sua mente e vai falar, mente distraída por falta de disciplina. E vai voltar a fazer isso. Você vai simplesmente rotular a sua mente, quer ela saia com outro pensamento, quer não. Ou se você quiser observar o pensamento dela, você vai observar, tá? Vamos ver no que ela vai pensar. Você vai ver que ela vai parar. E eu quero que nesse estado de centro, de poder que vocês estejam, vocês passem o passe. E quando vocês saírem daqui, que vocês estiverem numa situação difícil, ou difícil não, saiu daqui, não se esqueçam dessa sensação. Porque ao lembrar dessa sensação, você automaticamente se transporta para cá e começa a ter a oportunidade de observar como a sua mente, que é indisciplinada, está lidando ou fazendo com essas potências que a gente deveria estar trabalhando. Foi, gente?
Então, agradeço a todos, um ótimo passe, um ótimo exercício de meditação. Boa noite.